Olá, meninos e meninas. Mais uma aula, né? Mais um vídeo aula. Esperamos que se passe logo, né? Que a gente possa voltar às nossas atividades, às nossas aulas. Dando continuidade ao nosso conteúdo, nós falamos de adição, subtração e multiplicação de medidas de ângulo, visto que na aula anterior a gente aprendeu medidas de ângulos. Então, estou levando aí desde a adição até a multiplicação. A adição e subtração é um processo bem parecido, o processo de resolução é bem parecido. Então, estendi até multiplicação, mas a dinâmica é aquela que você já conhece, né? Estarei sempre à disposição de vocês para atendê-los nas redes sociais. Pode ser pela agenda, pode ser pelo WhatsApp, ok? Ou pelo e-mail, né? Meu e-mail já foi passado para vocês. Então, a gente vai estar aí no livro didático, nas páginas 80 a 85, né? E aí, vamos iniciar falando sobre adição, né? Adição de ângulos com seus submúltiplos, espaços menores. Adição de ângulos com seus submúltiplos segue o padrão da adição comum, como se você fosse fazer uma adição utilizando o conjunto dos números inteiros, né? Existe aí só uma diferença, porque a gente não consegue trabalhar em um sistema decimal, né? Vai existir a adição usando os mesmos parâmetros do sistema decimal dentro de cada unidade, né? Dentro da unidade graus, dentro da unidade minuto, dentro da unidade segundo. Por exemplo, a subtração com reserva, já falando aqui sobre subtração, não tem como você usar a reserva, né? Tomar emprestado, como a gente costuma dizer, levando só um. Mas vamos dar continuidade aqui, depois a gente chega na subtração e vê isso direitinho. Os submúltiplos, minutos e segundos, né? O grau é o mesmo de 60 minutos, vocês já viram na aula passada. E o minuto, por sua vez, é o mesmo que 60 segundos. No sistema de numeração decimal, uma centena é igual a 10 dezenas e uma dezena é igual a 10 unidades. Assim, suponha que seja necessário dividir um ângulo de 1 grau ao meio. Então, os valores obtidos após essa divisão são observados em minutos. Eu que dizia a vocês, o sistema decimal é um pouquinho diferente da operação com ângulos, né? Você dividia 1 por 2, encontrava 0,5. Se você dividiu 1 grau por 2, vai dar 0,5. Vai dar 30 minutos. Ok? Então, prestarmos atenção a isso, né? É necessário que a gente tenha essa compreensão. E aí abaixo estão os exemplos, né? Para simbolizar o grau, a gente usa essa bolinha, né? Essa bolinha que está aí no 1. Para simbolizar os minutos, esse tracinho que está aí no 30. E o segundo são 2 tracinhos. Então, essa é a forma que a gente utiliza para simbolizar graus, minutos e segundos. Em outras palavras, esse grau assume a identidade de horas, né? Então ficam horas, minutos e segundos. Eu costumo dizer que quem gosta de assistir filmes de época ou filmes que tratem de embarcações, de navios, então eles sempre falam, estamos a tantos graus de leste. Então esses graus que eles falam também entram nessa questão que a gente está estudando, que é horas, minutos e segundos. Ok? Então, dá para tirar também ensinamentos lá dos filmes, né? Se a gente
Preste atenção direitinho. A matemática também está intimamente ligada àquele linguajar utilizado lá nos filmes, né? Vejam aí alguns exemplos. No exemplo A, eu tenho 30 graus, 29 minutos e 38 segundos. Observe que a simbologia de graus ficou a bolinha, minutos o tracinho e segundo os dois tracinhos, né? A B também, 90 graus, 1 minuto e 59 segundos. A C, 45 graus, 24 minutos e 32 segundos. E a D, 31 graus, 15 minutos e 18 segundos. Que é só simbologia, só para vocês ir se situando, para vocês ir compreendendo direitinho como escrever. Ok? É obrigado todo número ter minuto e segundo com valores exatos. Não sei que surge zero aí. Poderia muito bem no exemplo B aparecer 90 graus e 59 segundos e 0 minuto. Ok? Então a gente vai ver mais exemplos, também acompanhar pelo livro, né? O livro também tem muitos exemplos e muitas explicações para nos orientar. Adição de ângulos e seus submúltiplos deve ser iniciada pelo equivalente à unidade de adição normal. Como é que a gente utiliza essa adição normal? Aquilo que a gente costuma fazer. Unidade somado com unidade, dezena somado com dezena, centena somado com centena. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu continua aqui nessas adições. Ok? Começando pelo segundo, então segundo por segundo, minuto por minuto e grau com grau. O que muda é que o minuto é igual a 60 segundos. Portanto, se o resultado dessa soma for no máximo 59, nada acontece. Mas se for 60 ou mais, deverá ser transformado em minutos. O que passa de 60 continuará na casa dos segundos. Por exemplo, quando eu somo segundos numa soma de 60 mais 6, deu 66. Veja que os 60 deixa de ser segundos e já passa a ser um minuto. Então, em vez de eu escrever 66 segundos, eu escrevo 1 minuto e 6 segundos. Aí, a partir de agora, você já começa a ter esse cuidado, né? Sempre que eu ultrapassar os 60, eu tiro 60 e passo para a casa seguinte. Se eu estiver em segundos, o que ultrapassar os 60 vai para minutos. Se eu estiver em minutos, o que ultrapassar passa para horas. Ok? Mais aí abaixo, mais explicações. A segunda etapa consiste em repetir a primeira parte para os minutos e a última consiste em somar os graus, que não possui limite de 60. Os graus não tem problema, né? Pode ser que você trabalhe com dias, né? Se você não quiser deixar, por exemplo, 25 graus, aí você escreve um dia, 1 hora, tantos minutos, tantos segundos, ok? Então também pode escrever dias, horas, minutos e segundos, ok? Veja aí um exemplo de soma. 40 graus, 49 minutos e 55 segundos, mais 50 graus, 36 minutos e 45 segundos. Então você vai organizar, né, pelo algoritmo da soma, que a gente já conhece, ou seja, segundo abaixo de segundo, minuto abaixo de minuto e graus abaixo de graus.
Você começa somando da ponta, né? Começa pelos segundos. Você vai somar o 55 mais o 45. A soma aí está separada, mas não é obrigado a fazer separado. Você pode fazer tudo junto. Só que aí são as primeiras explicações, a gente vai fazendo separado. Quando você somar 55 minutos, aliás, 55 segundos com 45 segundos, você vai ter 100 segundos. Você pode até botar o 100 aí e depois converter, ou converter logo, certo? Esse processo de resolução é você que vai estar fazendo. Então é interessante que você desenvolva da forma que você acha mais fácil. Correta, porém mais fácil. Não esqueça do correto, né? Eu fiz de qualquer jeito, Marquinhos disse que eu fizesse de qualquer jeito. Não, qualquer jeito não. Eu preciso desenvolver de forma adequada. Então, somei o 55 com 45, deu 100. 100 tem uma parcela com 60 e uma com 40. Onde a parcela com 60 já passa a ser 1 minuto. Então, ao invés de 100, eu escrevo 1 minuto e 40 segundos. Abaixo dos segundos só vai ficar os 40. O minuto vai para aquela história que a gente aprendeu que diz e vai um para onde? Lá para os minutos. Ele deixou de ser segundo. Ok? Então, na soma de 55 mais 45 deu 100. Vai ficar os 40 segundos e vai 1 minuto lá para a próxima casa. Vamos prosseguir. Quando você fizer isso, a soma vai estar 55 mais 45 deu 100. Aí você tirou os 60 segundos e transformou em 1 minuto, jogou lá em cima do 49. Aí vai somar o 49 mais 1 mais 36. Aí a soma está aí ao lado, pode acontecer dentro da questão, não tem nenhum problema. Ou fora, vocês aqui escolhem. E aí vejam que 1 mais 49 mais 36 deu 86. Hein? Novamente ultrapassa os 60. O que eu faço? Tiro os 60 daí. O que resta permanece nos minutos. E o que eu tirei vai lá para os graus. Olha aí o próximo exemplo. Aliás, ainda o mesmo, né? Só que em outra página, outra lâmina. Como 86 é igual a 60 mais 26, então os 60 passa a ser 1 e os 26 continua nos minutos. O mesmo processo que aconteceu nos segundos. E aí eu vou concluir minha soma com 1 grau mais 40 graus mais 50 graus. Então vou ficar com 91 graus, 26 minutos e 40 segundos. Veja que é uma soma bem extensa, né? Nós iniciamos no processo de adição do 55 com 45, que deu 100. Depois tiramos do 100, tiramos 60 unidades, né? 60 segundos. Levamos lá para o minuto. Fizemos a soma dos minutos, deu 86. O que ultrapassou dos 86, tiramos 60, né? O que ultrapassou dos 60, a gente jogou os 60 lá para os graus, ficando com 26 minutos e o excedente foi para os graus. E fizemos a soma final. Isso pode ser feito, uma soma normal, você pode somar tudo e deixar para converter só no final. Ou seja, escolhe. O passo a passo pode ir acontecendo por etapa, ou pode deixar para acontecer no final. Normalmente, no final, ao invés de surgir aí esse finalzinho com o uso de 3 linhas, ele vai acontecer aí com um uso de 5 linhas, uma soma, no momento só de converter. Por exemplo, o que eu estou dizendo, se eu não tivesse feito passo a passo, o final aí estava com 100 segundos, 85 minutos e 90 graus. Eu iria pegar os 60 segundos e levar lá para 1 minuto, e eu ia pegar os 60 minutos e levar lá para os graus. Isso de uma vez só,
certo? Eu iria fazer e em seguida eu ia, vamos dizer, concretizar ou concluir minha soma, certo? Então isso pode acontecer no passo a passo ou pode ir acontecendo, deixar tudo para o finalzinho. Vocês escolhem. O que for, eu venho sempre dizendo a vocês, façam de maneira correta, né? Porém, o que for mais fácil. Se vocês verem que a coisa está complicando, então vocês têm a opção de utilizar os métodos mais simples construídos por vocês, não saindo das regras. Por favor, não crie regra. Crie método de resolução que esteja dentro, ou adequações que estejam dentro das regras, certo? A subtração de submúltiplos de um grau surge do mesmo princípio. O que a gente vai trabalhar aqui na subtração é muito parecido com o que a gente trabalhou na soma. Ou seja, eu costumo dizer que eles utilizam o mesmo procedimento, né? Eles só têm diferença porque na subtração tem a questão da reserva, né? Como a gente costuma dizer, tomar emprestado. Mas processo de resolução mesmo, né? Se você ver aí o texto que está aí na sua tela, ele vai dizer praticamente o que aconteceu lá na adição. Vamos lá, vamos para a prática. Eu dou um exemplo aí de subtraia 45 graus, 30 minutos e 25 segundos e 90 graus. Aí o cara veio e fala, desde agora, eu vou tirar os minutos de onde e vou tirar os segundos de onde. Tirar de 90, né? Já que ele tem tantos. Então, o que a gente faz? Como não há de quem subtrair os 25 minutos e os 30 minutos e os 25 segundos, a gente toma, né, aquele velho tomar emprestado ou subtração com reserva, né? Pega um lá dos 90, então ao invés de 90 vão ficar 89, na casa seguinte vão ficar 60. Como eu preciso de uma ajudinha lá para os segundos, então vou pegar um dos 60 minutos e vou levar lá para os segundos. Então vou ficar com o mesmo processo que acontece na subtração normal. A diferença é que lá é de 10 em 10, né? As casas decimais aí são trabalhadas com unidade, dezena, centena, vão de 10 em 10, e aqui é minutos, segundos, graus, minutos e segundos vão de 60 em 60, né? A diferença está aí. Ou seja, quando eu tomo emprestado lá nos números inteiros, né? Eu vou para a reserva, eu tomo emprestado, como a gente costuma chamar, voltam 10, aqui estão voltando 60, a diferença é essa, ok? Mas dentro da subtração, por exemplo, 60 segundos menos 25 segundos, eu vou usar o mesmo processo que eu utilizo lá nos números inteiros, certo? Na unidade segundo, eu uso o mesmo processo. Quando eu for tomar emprestado, a reserva a gente chama de tomar emprestado. Quando eu for lá subtrair 60 menos 25, eu estou vendo o zero, eu vou precisar de uma ajuda aí. Então, eu vou pegar do 60 e ele vai ficar do 6, ele vai ficar com 5 e lá no zero vai ficar 10. Vou fazer a subtração normal, ok? A diferença dos 60 de uma casa para outra é de uma unidade para outra. Do grau para o minuto vão 60 e do minuto para o segundo vão 60. Dentro da mesma unidade não muda nada. O processo de subtração é o mesmo. 60 menos 25. Vou pegar lá o emprestado, vai ficar 50. Ou seja, lá no 60, o 6 vai ficar 5. Eu vou pegar o emprestado e ele vai voltar lá para o zero, valendo 10. E aí o processo de subtração acontece normal, né? Vai ficar 6, 60 menos 25, vai ficar 10 menos 5, né? E
se você perceber aí no final, na parte de baixo, houve um erro de digitação, né? Ficou 60 menos 25, deu 36. A coisa aí ficou errada a digitação, viu? Desculpa aí. Desde quando 60 mais 25 vai dar 36? Ou 36 mais 25 vai dar 60. Vai. No caso, iria dar 61. Estaria extrapolando, né? Então, por favor, conserte aí na mente de vocês, já que no slide já está errado mesmo. 60 menos 25, o processo de subtração vai ser normal, vai ficar 35, né? 59 menos 30 ficou 29, e 89 menos 45 ficou 44. Tem um errinho só no 36 aí, né, na digitação. Já, mais uma vez, pedindo desculpa, né? Entendam que aí não é 36, é 35. Ok? Então, a subtração acontece normalmente depois da reserva, né? Depois do que a gente chama de tomar emprestado ou transformar grau em minuto e minuto em segundo. Na multiplicação, como acontece? A multiplicação não é grau por minutos e segundo. A multiplicação acontece por um número inteiro. Ok? Então, vou estar multiplicando graus, minutos e segundos por um número inteiro. Né? Se eu fosse botar vocês para multiplicar grau, por minuto, por segundo, aí eu ia botar vocês para sofrer um pouquinho. Então, segue o mesmo princípio da multiplicação. Coloca-se os graus, minutos e segundos sobre o número inteiro e o processo de multiplicação acontece normalmente. O que vai acontecer lá no final? No final você vai ter que converter quando ultrapassar os 60. O restante, tudo normal. Ok? Vamos para exemplos. Eu tenho aí 2 vezes 36 graus e 25 minutos. 2 vezes 25 deu 50 e 2 vezes 36 deu 72. Eu não precisei converter nada, visto que os 50 são menores que 60, lógico, então não preciso passar nada para os graus. E os 72, como é graus, eu não preciso mexer. Ok? Então a multiplicação se torna bem mais simples que a subtração, porque não tem questão de reserva, né? Do que a gente costuma chamar de tomar emprestado. Vamos para o segundo exemplo. Multiplique 4 por 15 graus e 12 minutos. Então, 12 vezes, ou 4 vezes 12 deu 48, e 4 vezes 15 deu 60. Se quiser fazer aos poucos, né? 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20, vão 2, e 4 vezes 1, 4, 2, 6. Então, todo o processo de multiplicação é normal, certo? A diferença entre essa multiplicação e a multiplicação no conjunto dos números inteiros é que, no final, se ultrapassar os 60 nos minutos e segundos, eles vão ter que converter. Esse exemplo aqui. Então, nesse exemplo 3, eu tenho 5 vezes 12 graus, 36 minutos e 40 segundos. E aí, o processo de conversão vai acontecendo o tempo todo. 5 vezes 40 deu 200. 5 vezes de 36 deu 180. E 5 vezes 12 que deu 60. E o processo vai acontecer normal. Você pode ver 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. E vocês podem resolver normalmente, do jeito que a gente aprendeu. Certo? O que vai ter de diferença? No caso dos 200, você vai tirar quantos 60 tem aí dentro, né? No caso tem 3 e sobram 20, né? Você tira 3 unidades aí, 3 quantidades aí de 60, que vai dar
3 minutos e joga lá no 180. Então restam 20 segundos. 3 vezes 6, 18, 3 vezes 60 daria 180. Então, só os 200 segundos vai dar 3 minutos e 20 segundos. Aí esses 3 minutos já são somados no 180. Vai dar 60 graus, 183 minutos e 20 segundos. Veja que os 20 segundos já estão prontos. O que eu vou fazer agora com os 180 minutos? Eu vou tirar quantos 60 tiverem dentro. No caso tem 3 também. Então tiro essas 3 unidades de 60, e jogo lá nos graus. Eles deixam de ser minutos e vão lá para os graus. Então eu fico só com 3 minutos. E vão somar lá nos 60 graus, ficando com 63 graus, 3 minutos e 20 segundos. Então o processo de multiplicação só complica quando tem que converter, porque o restante acontece normalmente. Vocês podem multiplicar normalmente. Ok? Então, o que vai pegar um pouquinho no nosso pé aqui é a subtração. A subtração, sim, ela pega no nosso pé um pouquinho, né? Porque tem a questão da reserva. Então, desejo a todos bons estudos, ok? Acompanhe pelo livro didático. Façam os exercícios, que estão nas páginas 80 a 85, e em casos de dúvida, chama Marquinhos, ok? Então, boa sorte a todos.